Oi, gente, eu sou Marta Sibien, psicanalista, comunicadora, e vamos começar agora mais um Conexão com Marta Sibien. Estamos aqui com mais um podcast para vocês e hoje conosco a nossa querida Jaciara Dias. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você, né? Um privilégio, uma honra estar aqui nesse podcast falando um pouquinho, né? Você sabia que você foi uma convidada de peso, assim, a dedo, né, indicação, e aí eu não linkava você com o Enivaldo, que é tão meu amigo. Até, de repente, alguém falar, Enivaldo. Eu falei, gente, Jaciara, esposa do Enivaldo. Gente boa, muito legal. Até que você deu bastante, sabe assim, Enivaldo era uma pessoa que, como é que eu vou te dizer? Muito quieto, né, discreto. Bastante introvertido. Né, introvertido, né? Sim. E aí, de repente, vem uma Jaciara assim e bagunça com a vida dele, né? Sério, eu falo assim, quando eu conheci ele, ele tinha ainda um pouquinho de cabelo, né? Uhum, aí sim. agora ele perdeu bastante, quase tudo. Aí eu falo, eu tenho dificuldade até de cortar cabelo, porque ele gosta que eu fique com cabelo grande, que eu falo que é para compensar a careca dele. Uhum. Mas, assim, você falou um negócio muito interessante, que muito tempo eu escutei isso, Jaciara, a esposa do Enivaldo. Né? Perdeu a identidade? Não é que perdeu a identidade, né? Mas, assim, no decorrer das coisas, fui me identificando, né, até com a área que Sim. eu conheci ele. Falando em área, exatamente o que eu vou falar com você agora, fazer essa pergunta. Sim. Como você sai da metalurgia, né? Vem lá da metalúrgica para da comunicação. Como é que foi esse trânsito aí, essa passagem? Menina, é uma história longa, né? Na verdade, eu fiz metalurgia por incentivo da minha mãe. Né? Ela falava assim, minha filha, você tem que estudar, fazer um curso técnico, né? Assim, antigamente os pais tinham muito isso, fazer um curso técnico para arrumar um emprego, trabalhar na Vale. Antigamente, ou na com 30 e poucos anos, não é tão antigamente. Não, 37 anos, mas né, o tempo passa muito rápido, né? E assim, na época que eu fiz o curso de metalurgia, eu fiz com o objetivo de arrumar emprego. Na Vale, né? Na que os Vale, pais... né? Ou na CST, era aquela coisa, assim, né? Quem dava um status, ali, né, menina? Sim, sim. E eu fiz esse curso, mas, na verdade, eu fiz, mas, na época, eu até quase terminando, eu tranquei para trabalhar de vendedora de sapato. Na época, na Elmo Calçados. Porque você não conseguiu o trabalho dentro da sua área? Na verdade, porque, assim, eu sempre gostei de interagir com pessoas. Eu sempre gostei da comunicação, né? Eu sempre fui, assim, voltada para relacionamentos. Eu acho que isso tem até um pouco a ver com o temperamento, sim, né? Sim. Então, sempre gostei de mexer com gente. Tanto é que, assim, eu fui vender sapatos, né? Na época, eu fiquei 3 meses vendendo sapato, que é aquele período de Natal, né? Que vendedor de sapato vende muito. Eu não sei hoje, né, como que é. Sim. Mas na época, né, vendia eu consegui bastante. fazer Elas muitas continuam vendas. vendendo. As mulheres gostam de ter um monte de sapato. Mulher igual centopeia, né? Um monte de sapato. Tem um monte, tem uns 200 lá, mas quer mais 300. Sim, sim. O marido da gente que fica meio bravo, né? Mas fazer o quê? A gente tem que ter para combinar. Será que não é inveja, não, que eles têm? Ai, não sei. Eles implicam com sapato, com bolsa, né? Complicado. Como é que você conheceu o Enivaldo? Menina, sério para falar aqui, gente? Pode, aqui pode tudo. O Conexão é para conectar. Sim. Vamos lá. Bem, já se passaram 15 anos, né? Eu conheci Enivaldo, na época, vendendo o show da banda, né? Do meu ex-namorado. Aí... Isso é para contar tudo, hein? Pois é, assim, e foi muito legal que eu cheguei lá, assim, bem proativa. Lá onde? Na rádio, né? Que Enivaldo tinha rádio, gente. Enivaldo é radialista, né? Radialista uma vez não deixa de ser radialista nunca mais, né? E eu trabalhei com o Enivaldo lá nessa rádio. Sim. Eu tive esse privilégio. E por intermédio de um amigo em comum, né, que trabalhava na rádio com ele,
Ele falou, vai lá na rádio e apresenta, né, a banda e tal. E eu cheguei lá na rádio e falei assim, olha, a banda e tal, e eu fiquei sabendo que você mexe com festa. E ele, você faz isso tudo pelo seu namorado e tal, nunca ninguém fez isso por mim. Pronto, a mulher da minha vida. Aí eu falei assim, se eu terminar com ele, você casa comigo? Menina, não acredito, Aí você fez isso, você falou isso. Aí fui pra casa, entrei no MSN, terminei com o rapaz pelo MSN. Gente. E voltei na rádio no outro dia e falei assim, e aí, eu terminei com ele, você vai casar comigo agora? O que ele fez? Aí ele deu uma engolida, né? Engoliu seco, olha embaixo. E, assim, é muito interessante, porque desde esse dia a gente está junto. Dia 7 de dezembro de 2007. Caramba. Vai fazer 15 anos. Bacana. Gente, para quem não conhece a Nivaldo, ela está falando de uma coisa, assim, muito interessante, tá? Enivaldo, ele é assim, uma pessoa discreta, Totalmente. Cheio de coisa, olha, meio desconfiado. Aí chega uma doida, né? assim, né? Você casa comigo. Mas era disso que ele estava precisando, né? Foi propósito, né? Eu tanto para ele quanto para mim. Assim, eu falo que depois que eu conheci o meu marido, que a gente decidiu constituir uma família, né? Entender a importância da família, tanto a minha vida quanto a dele mudou muito. Em todas as áreas, todas as áreas. Vocês têm 2 filhos, né? 2 filhos. É a Mariana, de 13 anos, e o Davi, de 11 anos. 11 anos. Que nasceram no mesmo dia, assim, no sentido... E 2 anos de diferença. 2 anos de diferença, Isso. mas no dia 30 de abril, não é isso? Sim. Tem até uma coisa, assim, engraçada, né? Que tanto a Mariana e o Davi, eles foram concebidos em época de campanha política. Então, na mesma época. E, Bom, assim, não corre o risco, agora nós estamos na campanha política. Não, o Enivaldo fez vasectomia agora, nós decidimos, né? Mas, assim, aí o pessoal fala, Enivaldo, você ia para a campanha e não trabalhava não, né, e tal. Assim, não, mas é porque ele chegava cansado, né, Você e a ia gente dar uma ia ajeitadinha nele, cuidar, né? e acabou Fazer uma massagem, sim, né? Sim, né, enfim. Aí veio a Mariana e depois o Davi, mas, assim, eu não podia ter filho. Eu fiquei 8 meses tentando. No primeiro dia que eu saí com o Enivaldo, nesse dia da rádio, a gente já foi... Direto para o assunto. Direto para o assunto. Verdade. Né? E nesse dia que eu saí com ele, eu falei bem assim, olha, eu vou ter um filho seu. Não vou tomar remédio mais. Pra frente você, menina. Mas eu tinha sonho de ser mãe. Desde adolescente, eu queria ser mãe. E não Queria ter família. Não teve filho com o namorado que você terminou? Não tive. Mas com o Enivaldo. Gente, e 8 meses tentando engravidar e não conseguia. Ó, de acordo com os estudos, quem escolhe o reprodutor é a gente. O Enivaldo, reprodutor. Não, sinceramente, a mulher é que escolhe o homem que ela quer ter filho com ele. Sim, sim. Tá? Por mais que eu quero o homem, né? Fala, nossa, eu quero ter filho, tudo bem. Aí tem um monte de detalhes, tá? Por exemplo, o homem olha para uma mulher, por que um homem olha o quadril de mulher? Não é só naquela coisa do gostoso, não sei, nada disso. Você também passa a ideia de boa parideira. Sim, né? Sério? Exatamente. Mas eu tive cesárea, todos os dois. Eu fui ganhar neném quando estava grávida da Mariana. O Enivaldo estava trabalhando, né? E eu peguei as bolsas e liguei para ele. Eu falei assim, olha, eu estou indo para o hospital ganhar a Mariana. Ele, como assim? Não, eu estou indo para o hospital. Vou voltar com ela nos braços. Mas por quê? Porque eu não queria sentir dor de parto. Ah, entendi. Eu não gosto de sentir dor. Então, quando eu imaginava que eu poderia entrar em trabalho de parto, me dava desespero. E o seu médico concordou com isso? Então, aí tinha uma médica lá. Eu cheguei para ela e falei bem assim, olha, a minha mãe teve complicação em parto normal, né? Eu tive um irmão, inclusive, que ele passou 3 anos internado desde o dia que nasceu e morreu com 3 anos. Devido ao parto? Eu acredito que tenha sido erro médico, eu não sei. É porque ele nasceu com falta de oxigenação no cérebro. Uhum. Aí, na época, os médicos falavam assim, que ele ficou neuropata. Sim. Ele vegetava, né? Então, eu morria de medo de passar por isso também. Sim. Então, eu cheguei para a médica. Eu falei, olha só, minha mãe passou por isso e isso. Eu não quero entrar em trabalho de parto. Dá um jeito, pelo amor de Deus, faz uma cesariana em mim.
entendeu? Pode falar, porque E eu tenho um comentário para falar sobre isso. Você sabia que existe uma coisa chamada constelação familiar? Uhum, Às vezes, você tem problemas, né, que tem a ver com seus pais. A história não é sua, uhum, a história não é minha, é deles. Mas a gente pega isso para a gente, sim, entendeu? sim. E aí a gente fala o seguinte, não é o honrar que a Bíblia fala, né? A honra teu pai e tua mãe. Mas a gente honra os pais e toda a sua ancestralidade, Uhum, né? Isso é igual a epigenética, né? Que agora é um estudo muito bacana, médico, sim. né? Estudo médico da epigenética, que vem você vem tudo com celular, né? Não é Sim. celular, aparelho não, gente. Não é aparelho celular. Mas nas células vem tudo assim, mostrando, né? Por exemplo, os macacos têm uma geração de oito, né? Geração de 8, né? Normalmente são 4 que a gente conta. Sim. Aí aqueles macacos foram colocados numa árvore e colocaram um determinado alimento para eles. Então, devido ao que aconteceu há 8 gerações atrás com a macaca, que quando foi comer aquele alimento, ela sofreu alguma coisa estressante, muito, muito, muito estressante, e foi passando. Aqueles macacos, quando colocaram aquele mesmo alimento, 8 gerações depois, Nossa. eles não iam comer aquele alimento. Por quê? Estava registrado nas Na células. genética. Na Meu genética. Deus. Entende? Agora, imagine nós, pai, mãe, avó, Sim. sabe? A gente tende a obedecer, sabe? Honrar É como se fosse a tudo. um ciclo, né? Exatamente. E a gente vê isso na constelação familiar. Sim. É onde a gente corta isso. Eu não tenho a vida da minha mãe é da minha mãe, do meu pai é do Sim. meu pai. Né? Às vezes você pega uma história lá da sua avó, da sua tia, do seu pai, da sua mãe, sabe assim? Sim. Que não tem nada a ver com você. Aí fica esse Sim. monte de filhos aí padecendo, julgando pai, julgando mãe, E tá julgando repetindo avô, as julgando... mesmas. mas continua fazendo as mesmas coisas deles. Sim. Uma coisa interessante em cima disso Como que você tá fez, falando, né? É o meu irmão, que faleceu, ele nasceu no dia do meu aniversário. 18 de abril. E aí você também tem filhos. E eu tenho uma filha e o meu filho nasceu no dia do aniversário dela. Olha, tá vendo? Assim, vai repetindo. Sim, Você sim. vai repetindo as histórias. Verdade. E é muito inconsciente. Sim. E na constelação familiar, que nós fazemos aqui, né, que eu faço, inclusive, que eu trabalho com isso também. Então, assim, a gente vê famílias, sabe quando fala de emaranhado? Você vê um monte de confusão dentro da família. Sim. E você não sabe, mas por que isso? Porque criou fulano igual, ciclano igual, na mesma casa, do mesmo pai, a mesma mãe, né? Sim. Mas, por exemplo, eu pego esse celular aqui, eu falo, Jaciara, como é que você descreve esse celular? Você vai descrever para mim. Eu vou descrever o mesmo celular olhando de cá. Eu vou escrever totalmente diferente. Sim, né? sim. Mesmo momento, o mesmo celular, a mesma pessoa segurando. Assim também é uma família. Cada um sente de um jeito. O pai, a mãe, aquela situação familiar. Né? Sim. Mas a tendência é ficar repetindo. Quantas vezes você já viu alguém falando assim, jamais eu vou fazer o que minha mãe fez. Jamais eu vou fazer o que meu pai fez. Quando você se dá conta, você está fazendo a mesma coisa. Sim. Entende? É verdade. Então, a constelação familiar, ela fala muito sobre o amor, né? E também a hierarquia, né, das coisas. Porque Sim. nós temos uma hierarquia no universo. Né? Sim. Então, assim, é repetição mesmo. É uma né? repetição. E como é que estão as Sim. coisas na questão... como é que você está na comunicação? Você partiu para fazer comunicação, mas vamos voltar lá no parto que você foi para ganhar neném. Como é que foi isso? Não, Termina foi, de contar lá. Eu cheguei, eu falei com a médica e eu falei assim, olha, eu quero cesariana. Ela, mas não tem vaga. Não, mas pelo amor de Deus, dá um jeito, né? Aí ela foi, eu fui ganhar neném lá no Ferroviários. Sei. Aí São Torquato, né? a Mariana fala, né? Ela falou assim, eu sou canela verde. Eu sou a única canela verde da casa. O Davi já nasceu na Serra, na maternidade de Carapina. Mas, assim, a minha família
Você estava falando de comunicação, a minha família é uma família de comunicadores. A Mariana, ela tá... Mas a Mariana é mais política, né? É ela mesmo? Nossa, a Mariana Mas gosta de puxou política. quem, hein? Ai, não sei. Com pai político, Pois né? é. Mas Enivaldo tem vontade de voltar pro rádio também, né? Mas isso é uma coisa, você podia até chamar ele para fazer uma entrevista aqui um dia, que ele tem muita coisa boa para falar. Mas a questão da comunicação na minha vida, ela começou com 12 anos de idade. Mas De não que do mesmo forma? jeito de Enivaldo. Ah, é? De que forma? Foi assim, eu morava em Goiabeiras na época, eu falo, eu gosto de contar essa história, porque ela foi até um insight na minha vida. Quando eu tinha 12 anos, eu tinha uma amiguinha chamada Rúbia, e a gente tinha sonho de ficar famosa. E eu tinha um microsystem, você lembra aqueles pretinhos assim? É da minha época. Eu não sei se eu não lembro a marca, mas era um pretinho, tinha uma fita cassete, ele tinha a opção de gravar voz e gravar coisa que passava na rádio. Aí a gente ouvia muita Tropical, né? Na época, fazendo propaganda aqui, né? Pois mas é, assim, né? É o que a gente gostava de ouvir na época. E gravava música, eu gostava muito das músicas da banda Cheiro de Amor, na época. Aí gravava. Aí apertava o pause e já gravava a voz. Você ouviu tal, a música da Cheiro de Amor? Você apresentando o programa. Aquela coisa toda, a gente brincava e pegava o rádio e botava na janela. Para todo mundo ouvir. E achava que todo mundo do bairro estava ouvindo, mas a gente saía na rua como se fosse... As locutoras. As locutoras. E a gente perguntava, você ouviu tal, não sei o quê? O pessoal, não. Aí a gente ficava meio que frustrada, mas a gente... Bola murcha. Continuava. E assim... E eu falava com meu pai. Meu pai tinha uma câmerazinha e eu falava, pai, me filma aqui, me filma cantar. Eu vou entrevistar aqui, você filma. Então, assim, eu gostava disso. Só que aí a gente vai crescendo e vai encontrando, às vezes, pessoas que falam assim, não, isso aí não tem futuro, isso é sonho de criança, esquece isso, vai estudar, vai, né, buscar outra coisa para fazer, que isso não é para você. Aí a gente acaba acreditando, né? São as chamadas crenças limitantes. Sim, sim. E a gente acaba crescendo, acreditando nisso, e isso lá na frente vai atrapalhar um pouquinho a gente, como me atrapalhou, né? Aí eu fui fazer outras coisas e isso ficou lá no inconsciente, né? Mas me conta, quando você encontrou o Enivaldo, né, viu que ele é da comunicação, que você foi logo para frente, pediu ele em casamento. Pois é, menina. menina. Como é que foi aí? Como é que vocês casaram em a comunicação? Sim, aí eu conheci Enivaldo, ele tinha a rádio, né, na época de concessão comunitária, FM, e como Planalto, não era? Planalto FM. Planalto FM. 98,5. Era ali em Jardim Limoeiro. Era muito gostoso. Eu, na verdade, entrei com ele, eu falei assim, eu vou te ajudar. Na época, eu estava recebendo seguro-desemprego da Vale. Ixi. Aí, eu nem fui buscar outra coisa. Ele, não, vamos embora, vamos trabalhar comigo aqui. Aí, eu comecei a pegar com ele na parte administrativa, comercial, né? Eu nem pensava em locução. O sonho de criança tinha ficado como criança. Tinha ficado. Olha, eu odiava ouvir minha voz. Eu acho que todo mundo, não? Nossa, eu ouvia minha voz, eu falei assim, gente, não. Porque com o tempo, né, com os anos, como a questão da locução feminina é difícil hoje, né? Assim, não é que é difícil, temos várias locutoras, mas o mercado está abrindo mais para a questão da locutora agora, foi recente. Antigamente era mais locutor. Todo mundo queria aquela voz, né, impostada. Era como se só mulheres ouvissem rádio, né? Os homens falando e as mulheres... Sim. E assim... Passei por isso. Cheguei em rádio, que o pessoal falava assim, não, nós queremos homens aqui trabalhando. E outra coisa, né? As mulheres ouvem as vozes dos homens no rádio, acha que é um homem maravilhoso. Chega lá, vai ver pessoalmente. É uma coisa de louco. É totalmente diferente da Mas você voz. sabe, eu vou te contar um negócio que aconteceu no rádio comigo, que eu não sei se Marla sabe disso. Eu trabalhava de madrugada, na Voz da Madrugada. E muitos taxistas, muito pessoal que trabalhava à noite. Caminhoneiro. De meia-noite às 3, imagina. Sim. Né? Então,
Um belo dia, Pessoal namorando. um belo dia me chega, não tinha recepcionista, tinha um segurança, né, lá na portaria. Aí foi lá dentro, falou assim, ó, tem um moço ali fora, chamando. Aí eu desliguei, botei música e fui atender para saber quem era, né? Falei, ouvinte seu. Falei, tá bom. Aí, quando eu chego lá, menino, um buquê de flores. Um senhor falando bem assim, eu quero saber quem é Marta Sibien. Nossa. Aí eu disse bem assim, então... Mas ele estava assim, ó. Da parte de quem? Aqui. Ele sorrindo assim, sabe, com um buquê de flor. Aí eu falei assim, então, sou eu. Aí ele disse assim, Nossa. murchou assim, sabe? Aí eu, meu senhor, o senhor desculpa, né? Mas fazer o quê, né? Sim. Mas como é que o senhor imaginava que eu era? Adivinha que ele fala? Ah, essa sua voz me lembra, assim, uma pessoa alta, negra, forte. Meu Deus. Totalmente oposto, né? Aí eu falei, pois é, então tá, recebi as flores, mas assim, não, mas tá tudo bem. Ele foi muito educado, muito gentil. Ele te né? deu as flores. Me deu as flores. Que bom. E foi embora. Mas assim, pra você ver, né? Então tem tudo a ver. A Sim, questão do. sim. As pessoas se confundem, acham que é uma voz, pela voz. Imagina. É muito interessante que na época que tinha rádio, essa questão das pessoas se identificar com o locutor, eu lembro, assim, de pessoas que estavam a ponto de... Largar marido. Suicidar. Né? E as pessoas ligavam, e como elas estavam acostumadas com a companhia da rádio, elas ligavam às vezes e a gente conversava com elas, entendeu? É assim, o rádio tem é uma essa maravilha. Coisa. Eu adoro o rádio, talvez por causa dessa magia. Mas na época que eu estava lá, eu era parte comercial e administrativa. Aí, um belo dia, né, num programa à noite, a Enivaldo falou assim, Jaciara, você gosta de falar, né? Que eu sempre gostei muito de falar, mesmo? né? Nem parece. Ele, peraí, então, faz locução, então, no programa aqui. Eu falei, não, mas assim, tal. Me pegou assim de surpresa, né? Não, faz aí. Ele foi abrir o canal da mesa. Aí eu travei. Eu fiquei igual, não tem o Chaves que fica assim? Sim, sim. Eu tipo assim, eu paralisei na hora. Eu não consegui falar. Porque é como se tivesse impregnado uma coisa assim, você não pode. Sim, sim. São as crenças limitantes a fogo. Isso não é para você. Aí depois ele foi conversando comigo, né, com aquele jeitinho especial dele. Não, grava, você pode, sim, e tal. E aí eu comecei a gravar para propaganda. E, nossa, minha voz era terrível, Marta. Eu não... ouvia, eu falei assim, gente, como que alguém consegue? Eu passava na caixa da rádio, aí teve uma vez que ligaram para a rádio, falaram, tem uma caixinha aqui, tem uma mulher enjoada falando aqui e tal, não sei o quê. Aí eu, não, Enivaldo, pelo amor de Deus, mentira. Não vou gravar mais, não, só... Aí a gente fui rodar propaganda em carro de som, entendeu? Mas você superou isso? Hoje, sim. Hoje, assim, eu tô melhor do que antes. Tô no processo. Teve alguma palavra-chave, assim, que você tomou para você, tipo, você refletiu, ou alguém falou para você assim, não, você é boa nisso? Uhum. Ou você se percebeu boa nisso? Teve alguma coisa nesse sentido? Então, teve, assim, foi uma coisa bem legal. Depois que a gente que a gente entregou a rádio, depois da pandemia, né? Aí teve clientes que eu gravava, né? Que continuou querendo a gravação, porque, assim, é a voz que roda na empresa aqui, tá? A gente vai continuar gravando com você. E um dos clientes, que eu não sei se eu posso falar nome aqui. Pode. A Sesconeto Casa. Depois ele vem para mim. Gente, o recado tá dado. Então, brincadeira. Mas, assim, brincadeira não, verdade. Mas, assim, eles falaram assim, não, vamos fazer um trabalho de vídeo. Né? Na verdade, na época, eu estava até querendo fazer. Mas sabe quando você quer fazer, mas está com medo do resultado? Medo do julgamento? Medo do que vão falar? Aquela questão da necessidade de aprovação. Né? Aquela necessidade, assim, que eu, quando era pequena, tinha muito isso, que eu tirava uma nota boa, meu pai falava assim, nossa, tirou nota boa, tal, parabéns. E a vida não te dá isso. A vida é a Vera. Sim. Né?
Mas quando você tirava nota ruim, como é que era tratada? Não, mas eu não tirava nota ruim. Eu sempre tirei nota boa. Assim, os meus pais sempre incentivaram muito estudo. Muito. Então, eu sempre queria apresentar um resultado bom para ter o elogio. Aí, quando eu casei, não é que o Enivaldo não me elogia, mas ele não aprendeu a fazer isso. Hoje Então, eu entendo isso. Então, se ele, não, então ele continua sem te elogiar. Ele elogia às vezes, né? Mas assim, eu sofri muito no início do relacionamento por ele não me elogiar. E eu fazia esperando. Criava expectativa, né? Aí, voltando lá na questão do cliente, né? Fica a dica, gente. Não fica esperando elogios dos outros, não. Vai para cima. Investe em você. Empreenda-se a si mesmo. Eu gosto muito de usar essa frase. Show. Né? Eu gosto de lidar com empreendedorismo, com empresas, essa questão de fazer locução publicitária, né? Ver o sucesso dos empreendedores que a gente faz propaganda, mas antes da gente empreender uma coisa, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, senão a gente não consegue fazer nada. E tem algumas falas também, né? Você entrega aquilo que você tem. Sim, sim. Aí a questão de esperar o outro, né, elogiar e tal. Aí o que aconteceu? Aí voltando lá na Cisconeto Casa, que eu gravava áudio. Aí, com a pandemia, as empresas começaram a gravar vídeos, né, vender pela internet e tal. Aí eles falaram assim, você podia gravar vídeo, vamos fazer uma experiência. Aí vamos embora, então. E comecei. Aí eles falaram, pô, ficou bom, vamos continuar fazendo. Sinceramente, não precisava que eles falassem para você que você tem uma voz tão bonita, porque você tem uma voz bonita. Nossa, obrigada. Você tem uma voz bonita, né? Obrigada. Eu só preciso educar ela. Eu na verdade, assim, teve uma época que eu cantei na igreja, também era uma coisa, assim, que para eu cantar na igreja, eu achava, assim, que eu só cantava no banheiro, que era taquara rachada e tal. Então, quando eu comecei a cantar, algumas pessoas, não, nossa, legal você cantando. Então, isso tudo foi me incentivando. Mas o problema maior sempre foi dentro de mim. Aquela questão ali que ficava batendo. Alguma vozinha lá dentro, né? Que a gente fala assim, não, você não pode. Isso não é para você. E várias vezes eu acordei chorando, com trabalho para poder fazer, mas me sentindo incapaz para fazer aquilo ali. Como se eu não fosse merecedora. Entendi. Né? Mas aí, assim, de um tempo para cá, aí eu falei assim, não, eu vou para cima, eu posso. E aí você está até com projetos bons aí para a TV, parece, sim, não é isso? Sim, Vamos falar sobre isso? Pois é, menina. A gente pegou um desafio, eu e o meu amigo Wagner Biló, né? Quero mandar um beijo pro Wagner, amo você. Eu falo que ele é um presente que Deus me deu. É um irmão, né? Um irmãozão. Inclusive fez essa make linda, maravilhosa. Em make, deixa eu aproveitar. Aqui, fizeram um make em mim também. Aí, ó, tá vendo? Diego Rosa. Top. Diego, beijo pra você. Você é maravilhoso. Você e o Maicon, dupla de sucesso. Passa o endereço pra galera tá aí. Aqui, tá. Ele Acho que tem até o Instagram aí, né? Tem Instagram. Quer ver, gente? Deixa eu falar aqui o Instagram dele. Diego Rosa Oficial, é assim? É isso, né? Diego Rosa Oficial, aqui no Native, aqui do lado aqui da gente, entendeu? Gente, eles são maravilhosos. Make é uma arte. Não, e ele coloca, gente, ele coloca mega, sabe? Opa. Eu quando eu fui no casamento da minha filha em abril, ele colocou um mega em mim. Gente, eu fiquei bonita, viu? Fiquei muito bonita com aquele mega. Massa. Então, assim, o Maicon faz a maquiagem, né? Sim. Ele é do cabelo. Então, não, assim, e quando a gente faz isso, né? Assim, eles têm um dom de levantar a estima da gente, né? Porque quando a gente faz, né, uma make linda igual essa, né? Pois é, muito legal. A gente fica se sentindo Eu fui só escovar o cabelo. Ele falou bem assim, você vai fazer o quê? Não, nós vamos te maquiar também, nós vamos te deixar você produzida. Você sabe se maquiar sozinha? Muito pouco, eu não sou de maquiagem, mas eu sei. Né? Eu não sei, eu já me meti eu em não tudo. aprendi. Eu já me meti em tudo. Eu sou cabeleireira. Aí. Lá com os 14 anos eu era costureira, sabe? Desenho de modas. Sim. Depilação. Nossa. Tudo que você pode imaginar, eu já fiz um pouquinho, sabe?
E aí depois eu casei, tudo isso solteira, e depois de casada um pouco. Sim. Aí depois eu fui estudar direito, né? Fiz pós-graduação em direito, aí eu não parei mais de estudar. Sim. Estou sim. até hoje estudando. Bom. Aí fui fazer psicóloga, sou psicanalista, né? Faz Fiz um pouquinho de cada mestrado, coisa. fiz um doutorado e não paro. Mas Sem contar com a rádio, gente, né? Que eu também sim, estudei rádio. eu acho que a gente sempre tem que estar buscando coisa nova, igual você estava falando da questão da TV, né? Que eu falei do Wagner. A gente aceitou um desafio de ter um quadro, né, num programa na TV Capixaba, Nossa, aos que bom. domingos. Só que assim, a gente contava com uma equipe, né, que ia estar junto com a gente, Igual a minha de equipe? cinegrafista. Pois é, essa equipe maravilhosa aqui, né? Então, assim, as pessoas que iam atender a gente não pôde no momento, né? E então a gente decidiu adiar a questão da TV, né? De repente para o ano que vem, para a gente se estruturar melhor. Mas Imagina, então vamos lá. Você começa fazendo rádio com sua coleguinha. É. Sua mãe te incentiva você a estudar metalurgia. Metalurgia. Você estuda metalurgia. Aí você encontra um rapaz, né, tempos depois, da área de comunicação. Aí você Sim. volta para a comunicação. Olha que vida bacana. Aí eu lembrei que eu queria ser comunicadora lá atrás, tá vendo? Porque Não é? ficou adormecido, né? Aí volta agora com a questão, a oportunidade de começar a fazer a locução publicitária, né? O quadro da TV, que a questão da TV vai ser um pouquinho adiado, né? Mas o que vamos que vocês vão fazer. Que tipo de quadro que vocês vão fazer? Então, o nome é Mix Total, né? Que a gente vai continuar na rede social. Quero até convidar, aproveitar, fazer o convite para quem estiver vendo. Entra lá no Instagram e segue @MixTotalES, né? Tem uns vídeos bem legais, a gente vai colocar uns conteúdos bem legais, né? Lá. E o Mix Total é uma mistura de coisa boa, de muita coisa boa, né? Igual conexão aqui? Uma mistura isso aí. de várias coisas boas. Inclusive, a gente pode fazer uma conexão de mistura de coisas boas, né? Porque aqui O céu é o limite. Porque conexão é isso, né? Sim, Conexão exatamente. é conectar pessoas. Sim, Né? sim. Então nós vamos de tudo, inclusive vamos aceitar sugestões, né, de temas. Hoje mesmo uma pessoa falou assim, fala sobre autismo, né? Aí eu falei, não, já temos agenda para esse tema, né? Temos sexóloga já marcada, temos, gente, aqui vai rolar de um tudo, Sim, sabe? sim. Mas ao vivo, tá? Ao vivo, com tudo aqui em Top. cima da mesa, mostrando como é que funciona as coisas. Vai ser, eu acho que o programa de mais audiência. Mas assim, a gente vem com esse propósito, é mostrar entretenimento, cultura, lazer, dar dicas, né, de como as pessoas ter dias melhores, né? Eu acho que as pessoas, elas estão em busca, né, de dias melhores. A gente veio aí, tanta coisa ruim aconteceu, né? Então, quando a gente se propõe, igual Conexão, o Mix Total, propõe essas questões, assim, de diversificar, trazer temas importantes. Eu acho que as pessoas, elas estão em busca disso, né? Você tem uma história bacana de superação, como nós estamos vendo, né? Você gosta de esporte também. Nossa, Qual é o esporte que você pratica? Eu gosto de vôlei. Eu comecei a jogar vôlei na mesma época que eu comecei a brincar de rádio, com 12 anos. E esse programa, ele é de quê? Esse da Band, que você falou aí, da TV? Esse é o Fórmula Total Band, né? Que do nosso amigo Antônio Carlos, já está indo há 24 anos, né? É um programa de segmento automobilístico. Então tem tudo a ver com esporte, né? Sim. É um programa fantástico. A questão toda foi só a parte de se equipar, né? Que eu falo assim, ainda mais para televisão, exige um nível de qualidade, né? De edição. E no momento, mas assim, foi ótimo, né? Que a gente viu que a gente tem capacidade de fazer, né? Que o Mix Total, ele nasceu, nós parimos ele, né? Sim. E a gente vai continuar, né, cuidando dele, crescendo. E aquela coisa, na rede social agora, mas o objetivo
fazer ele maior, é alcançar, né? Resultados maiores, fazer parcerias, né? Eu acho que tem tudo para dar certo. A gente tem sonho. Sonhar. E é aquela questão, eu quero crescer também como comunicadora. É uma área que eu gosto. Esses dias eu fui até na festa do Dia do Produtor Rural, lá na Serra, e fiz, né, uma locução lá. Até cantar eu cantei com a banda. Você precisa de ver. Depois para quem não gostava da voz, né? Minha filha, até tentei cantar. Mas você cantou. Mas eu acho que meu ramo não é esse, não. Minha praia é outra. É falar mesmo. Falar. E eu quero crescer Do nessa que você área. fala melhor? Do que eu falo? Do que você fala melhor? Nossa, agora você me pegou. Isso não estava no script. Olha, falar melhor... Menina, eu falo... De filhos... Eu gosto de falar de mãe, família, eu gosto de falar de empreendedorismo, eu gosto de falar... incentivar as pessoas a não desistir dos sonhos delas. Às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, né? Quanto tempo que eu cheguei até aqui e ainda não cheguei ainda, eu acredito onde que Papai do Céu tem para mim, né? Ele tem coisas que a gente nem imagina. Para quem sai da metalurgia vem para a comunicação, né? É bem... Não imaginava. Assim, tem pessoas que olham e falam assim, nossa, Jaciara, não imaginava. Mas eu já tinha falado lá atrás, quando eu era criança, que eu ia trabalhar na televisão. E você vai? Já está. Pois é, já saí lá na TV Capixaba, né? Se eu morrer hoje, eu posso falar que eu já trabalhei na televisão. Mas, assim, onde Deus permitir que eu chegue, eu vou. Mesmo com as dificuldades, né? A gente passa dificuldade, principalmente na área emocional. Né? A gente que cresce com problema de rejeição, é difícil. Isso é problema pro divã, hein? Pois é, pode me chamar. É bom que eu já aproveito e ganho uma consulta. Pois é, isso é... E assim, a rejeição, o complexo de inferioridade, ele é muito mais forte do que a gente pensa. Porque mesmo que a gente olhe no espelho, eu tô com a roupa legal, eu tô com a maquiagem legal, você sai e a gente chega nos lugares e a gente não acha aquilo tudo. Porque, veja bem, a gente tem um ponto zero, né? Quando a gente nasce. Mas, na verdade, o ponto zero não é ali. O ponto zero é quando você foi concebida. Né? Então, aqueles 9 meses... mas eu nasci de 7. Tá bom, 7 meses que você passou lá dentro, né? Tudo que sua mãe sentiu, sim, a gente sente. Sim, né? sim. Então, tudo que sua mãe estava sentindo naquele momento, você sente também. Sim. Aí, quando a gente nasce, por que a gente chora? Pararam para pensar nisso? Por que a gente chora? Né? Porque nascer, viver, dói. Né? Dói. E outra coisa, mas vou falar uma coisa assim, bem profundo, né, de Lacan. Sobre essa falta. Nunca mais na vida, depois que a gente nasce, cortou o cordão umbilical, nunca mais a gente vai deixar de ser desejoso ou faltoso. Você pode encontrar o homem da sua vida, eu posso encontrar o homem da minha vida, ele pode encontrar a mulher da vida. Tá? Mas nunca mais ele vai ter aquele amor, quando foi cortado o cordão. Sabia? Isso é muito forte. Sim, né? sim. Então, assim, já pensou uma pessoa que nega a mãe, ou que briga com a mãe, ou que não quer saber da mãe? Sim. O que ela está fazendo com ela mesma? Quantos problemas que ela está criando para ela mesma? Sim. Né? Porque não existe ser humano que resista. Não é que resista, né? Fica tudo bem, é um ser humano que está chegando ao mundo, feliz da vida, mas neste mundo, com essa falta. Nunca mais você vai ter aquele mesmo aconchego, aquela coisa... É muito profundo isso, é bem lacaniano. Entendeu? Eu gosto muito dessa área. É muito legal. A questão da psicanálise,
né? Então, essa coisa de você sentir, né, tudo isso que você está Sim. sentindo, que você, né, as rejeições, quando você fala, eu não conheço sua vida nesse sentido, né, na sua criação, mas do zero, a partir do zero ali, quando nasce, até os 6, 7 anos, no máximo 7 anos, toda a sua estruturação psíquica está formada, Sim, né? Então, essa passagem aí, tudo que foi ensinado, tudo que ele vivenciar, vai ser muito, muito mais forte sim, do que qualquer coisa depois disso. sim. Entende? Vai ficar tudo no inconsciente. E aí, minha filha, para depois, sabe, É, essa aí vai- passagem das fases, né, de 2 Sim. anos, que é a fase oral, e vai passando de fase, até estruturar, o que passa ali vai contar para a vida inteira. É o Sim. indivíduo. Né? E ao longo da nossa vida, igual nesse processo todo que eu passei, e ainda passo, né? Porque a vida é um constante Continua. processo. Sim, sim. A gente tem que lutar. Lutar. É igual Paulo, né? Fala, é a luta da carne, Carne contra o espírito? contra o espírito. Você também teve criação Mas- bem rigorosa com religião? Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu fui para igreja, né, depois que eu conheci Anivaldo. Que Ah, eu não é? podia ter filho. Eu tive uma experiência muito linda com Entendi. Deus. Né, Você buscou isso, então. eu busquei. Eu Então, você é uma busquei. pessoa de muita fé. Nossa, eu tenho um negócio especial com Deus. Que legal. Eu falo Bem- assim, bem brother, eu, né? eu gosto de falar assim, Deus, ele tá dentro da gente. Deus não é placa. Jesus não é placa. Não é uma igreja, uma religião. né? Não. Hoje eu penso assim, né, Entendi. que o que eu busco de Deus, ele vai trazer para mim de volta, né, no mesmo nível que eu buscar ele. E a fé é incrível, né? Entendi. Olha só, o seu programa já ficou gravado lá na TV, Sim, né? sim. Já passou, foi veiculado 3 domingos. 3 domingos? 3 domingos. Nossa, então você já está ficando famosa? Eu não estou sabendo. Menino, será? Olha só, quais são os seus planos futuros? Olha, Além dessa questão da TV, quais são os sim. seus planos futuros? Hoje, eu quero muito focar na questão da Jaciara Dias, né? Locutora publicitária, né? Apresentadora. Essa área da apresentação, da propaganda, eu gosto. Eu gosto de chegar e falar conexão com Marta Sibien, o melhor canal para você. Eu gosto de falar Sobre o assunto. sobre o assunto, de apresentar. Eu fico muito feliz quando as pessoas confiam em mim para eu ser a imagem da marca delas. Ótimo. Isso me encanta. Eu quero muito especializar nessa área, né? Quero muito fazer crescer o nome do Mix Total também, né? Junto do Wagner. E crescer na área de comunicação, né? Talvez até cursar, buscar uma formação na área, eu não tenho ainda. Eu até tentei fazer o curso de rádio e TV no Vasco Coutinho. E Não teve como, né? porque assim Conciliar eu consegui o filho. vespertino, só o horário vespertino. E com 2 filhos adolescentes, né, com meu marido trabalhando muito também. Então eu falei assim, poxa, os meninos crescer sem pai, sem mãe, né, nessa fase tão importante que eles Tão estão. importante. Então eu abri mão, né? E fui me dedicar da forma que eu podia. que Nós eu vamos ter um posso. tema também sobre isso, sobre mãe, Sim, né? Maternidade, adolescentes, como é que é esse sentimento. Que aqui a gente ficaria, Jaciara, horas e Ixi, horas, nossa, porque tem é falar sobre a muita mãe coisa. Jaciara, Ixi, muita né? coisa. A expectativa de ser mãe depois Sim, dessa fé que você sim. depositou, que você conquistou e teve filho, né? Sim, sim. Mas hoje nós vamos ficar por aqui. Ah, não, E assim, mas tá eu ótimo. vou te convidar novamente para a gente falar mais, Sim. conversar mais, porque temos muitas coisas, porque você é uma mulher empreendedora, né? E isso muitas mulheres precisam de ouvir, porque Sim. é um tema de superação a sua, né? Uma vida de superação. Eu fiz até um vídeo, coloquei no meu Instagram. Meu Instagram, Jaciara Andrada Dias, tá lá, né? Se procurar Jaciara Dias também aparece. Que eu assisti uma palestra na Feira de Empreendedorismo do Sebrae, ali no espaço Sebrae Delas. E eu achei muito interessante
o que a mulher falou, né? A empreendedora lá que deu a palestra. Comece com o que você tem. Sim. Então, assim, o que eu estou fazendo é andando com o que eu tenho. Se eu esperasse, mas eu vou esperar ter uma equipe de filmagem, eu vou esperar ter o melhor estúdio, eu vou esperar ter isso, ter aquilo para poder fazer, talvez eu não iria começar. Nunca, jamais. Né? Exatamente. Então, eu falei assim, não, eu vou. Tanto é que o primeiro vídeo que eu fiz, no formato que a gente faz esse programa, foi um vídeo lá na Lagoa do Juara. Com o meu celular, eu botei o Davi, meu filho de 11 anos, para filmar. Falei assim, filma a mamãe aí. Mamãe vai falar uns negócios aí, depois vai editar, eu mesmo edito. E eu falei, apresentei o Festival de Tilápia que estava tendo e tal, e ficou legal. E aquilo ali deu muita visualização. Foi depois desse vídeo que veio o convite, inclusive, Da TV. da TV. Então, assim, o recado que eu queria deixar aqui hoje... Pode olhar para lá e posso dar um lógico. recado. O recado que eu queria deixar, comece com o que você tem e depois vá melhorando, né? É isso que eu queria deixar para as pessoas não desistirem dos sonhos dela, mesmo que um dia alguém, um desavisado, né, tenha chegado e falando que você não tem capacidade. Quem tem que saber se você tem capacidade ou não é você e Deus. Só quem está dentro da panela que sabe o calor do fogo. Não é? Né? Então, não desista dos seus sonhos. Vai atrás. Todos nós que estamos aqui, tanto você, eu e muitas que verão esse vídeo, vai se identificar, né? Então, eu vou dizer uma coisa que eu já falei aqui outro dia. Não desista, como a Jaciara falou. Materializa o que você quer. Né? Nós somos o que pensamos. Quando a gente materializa, projeta o que a gente quer e vai nesse rumo, não sai do rumo, a gente consegue, com certeza. Sim, verdade. Marta, eu quero te agradecer, tá? Eu por quero essa te agradecer oportunidade. Por você ter vindo aqui, né? E assim, o meu desejo é que cresça muito mais, tá? Que as pessoas que vierem aqui, que elas falem, né? Tudo aquilo que quem está lá do outro lado precisa de ouvir. Porque tem muita gente carente de muito assunto, né? Muito. E o trabalho do comunicador é lindo. Maravilhoso. É passar para as pessoas, né, o que elas precisam saber. Tá? Muito obrigada por você Parabéns. ter vindo. Muito obrigada mesmo, tá? E eu tenho certeza que você vai conseguir o seu programa, a TV e o céu é o limite. É isso aí. Vamos Tá bom? chegar lá. É isso aí. Obrigada. Muita luz para você.